Bom, vamos falar aqui de tipos de intervenção, a seção 4.3 é a penúltima seção que nós temos aqui, né? Então, conceituando aí o que é projeto de intervenção, um projeto de intervenção é uma ação que você vai propor a uma determinada empresa, né? Uma proposta de ação que você construiu baseado, tá, em dados, em levantamentos, em leitura de relatórios, em informações, em reuniões que você fez aí com a empresa a qual você, por exemplo, estaria fazendo uma consultoria, tá? Então, o projeto de intervenção, como o próprio nome já explica bem, uma intervenção, você está fazendo aí uma ação, né? Está praticando uma ação. Esta ação ela é uma ação objetiva, né? Para que você possa definir, né? Para que você possa orientar novas ações para que sejam consertadas, para que sejam resolvidas, né? Para que sejam sanadas alguns problemas que, porventura, a empresa venha passando. Através de uma norma de procedimento mal estruturada, por exemplo, ou mal entendida, uma rotina, né? Uma mudança de uma rotina, ou implantação de uma rotina, né? Um novo departamento que está iniciando, um novo produto que está se iniciando, ok? Então, a proposta, o projeto de intervenção é justamente isso. Você entrou dentro da empresa, você conversou com o dono da empresa, vocês se reuniram, o dono da empresa explicou para você o que ele gostaria de fazer, o que ele está sentindo, o que ele está vendo, e você, baseado em questionários, em entrevista com funcionários, né, em conhecer a empresa, leitura de relatórios, entender as rotinas, o porquê que acontece tudo aquilo, você monta aí, baseado nisso, um projeto de intervenção. É claro que um projeto de intervenção, uma proposta de intervenção, ele está visando sempre uma mudança, e uma mudança sempre significativa, uma mudança para melhor. Ninguém vai mudar para pior, isso é óbvio, né? Ou vai deixar daquele mesmo jeito, né? Vai explicar, por exemplo, para o diretor, o gerente que a gente contratou, que aquela rotina precisa seguir daquele jeito, não tem como mexer naquela rotina, né? Vai tentar arrumar alguma coisa, mas é daquele jeito que tem que se fazer, ou arrumar alguma coisa, né? A mesma coisa que é o diagnóstico empresarial. A gente já bateu bastante sobre isso, né? O que significa diagnóstico empresarial? É a mesma coisa que você for ali no médico, né? Você vai no médico e vai dizer para o médico o que você está sentindo, né? Ah, sinto uma dor de cabeça, sinto uma dor na mão, sinto uma dor no braço, tal. E baseado no conhecimento, na experiência que ele tem, nos cursos que ele fez, ele provavelmente vai te dar um diagnóstico, né? Vai dizer, olha, provavelmente você tem isso, provavelmente você tem aquilo. Vai te dar uma receita, né, de uma medicação, e é óbvio que você precisa seguir aquela medicação para que você possa melhorar. Na empresa, funciona do mesmo jeito. Você vai na empresa, alguém diz para você qual é o sintoma, você vai analisar tudo isso baseado em relatórios, baseado num histórico que a pessoa vai te contando, ok? E depois de tudo isso analisado, você vai dar um diagnóstico e vai receitar ali um remédio para a empresa. E é claro que a empresa vai ter que tomar esse remédio religiosamente. Se ela não tomar esse remédio, obviamente que o problema que ela tiver dentro da empresa, né, a fraqueza que, por exemplo, ela tiver, não vai melhorar, não vai sanar, né? Então, funciona a mesma coisa com a gente. Se nós formos no médico, o médico nos der um remédio, a gente virar as costas e não tomar o remédio, nós não vamos melhorar daquela dor que estamos sentindo. Na empresa, a mesma coisa, né? Se a empresa tem um problema, você chega na empresa, diagnostica, emite lá uma receita, um parecer, e a empresa não toma providência, ela não vai resolver o seu problema, tá? E aí nós temos alguns tipos de intervenção, né? Cada departamento que você intervém, ou que você detecta um determinado problema, ou alguma coisa que você tenha levantado, você tem um tipo de intervenção,
né? Então, por exemplo, aqui, estamos falando de controle de estoque, né? E nós sabemos que o controle de estoque é uma das coisas mais importantes dentro da empresa, né? Você sabe que se você não tiver um controle de estoque bem apurado, bem controlado, né? Você acaba deixando dinheiro parado na sua prateleira. E não é isso que as empresas querem atualmente. Lá no passado, não muito distante, você ter material, você ter produto na sua prateleira, era uma ótima jogada, era uma ótima atacada. Porque a inflação era alta. Então, hoje você pagava o produto um determinado preço, no dia seguinte você estava pagando outro preço, né? Hoje em dia já não funciona mais dessa forma. Hoje em dia a gente tem aí, digamos assim, a, a inflação um tanto quanto controlada, embora esteja acontecendo algumas coisas, né? Mas não é alguma coisa assim muito galopante, né? Então nós conseguimos aí comprar no nosso dia a dia e fabricando no nosso dia a dia. Além de você controlar os produtos na prateleira, é importante também você ter pessoas, né, que saibam aquilo que estão fazendo, né, que consigam utilizar o controle de estoque, né? Você precisa ter uma ferramenta boa de controle de estoque, né? E você precisa ter pessoas realmente que entendam aquilo que estão fazendo, né? Porque você precisa ali ter um controle de todos os seus produtos, comercializados ou não, fabricados ou não, que estão parados no meio do caminho, que necessitam outros produtos para que você possa chegar no produto acabado, tá? E o controle de estoque, ele é tão importante, que ele aí vai só em você controlar quantidades de produtos, né? Saiu um produto, você dá abaixo de um produto, entrou dois, você dá a entrada de dois. O controle de estoque não é só isso. O controle de estoque ele vai muito além disso, né? Ele vai onde você tem contato com fornecedores, né? Onde você discute compra com fornecedores, discute preço, discute prazo, prospectar novos fornecedores, novos produtos, testar novos produtos. Tá? Então, o controle de estoque ele é muito além do que simplesmente fazer uma fichinha, digamos assim, entre aspas, né? Fazer uma fichinha de controle de estoque. Tá? E é claro, você manter o controle de estoque apurado, controle de estoque certo todos os dias, você ter uma posição, isso é importantíssimo, né? Para que você possa fazer aí o seu planejamento de controle de produção, né? Imagine se você passa para uma produção que precisa fabricar, por exemplo, 500 peças, e chega na metade, eles fabricaram 300 e pede para você mais 200 insumos para terminar a produção, e o seu relatório marca que você tem 300 e na realidade você não tem nem 100. Tá? Então, o controle de estoque precisa ter muita atenção, precisa ter conhecimento, precisa ter uma boa ferramenta para que isso realmente não aconteça, né? Você tenha lá a quantidade sempre uma quantidade correta para a sua produção, não deixando faltar, né? E está sempre ali em contato com fornecedores, com novos fornecedores, tá? Igualmente a tudo isso, claro, nenhum setor ele é mais ou menos importante dentro da empresa, você tem ali o controle financeiro, tá? E o controle financeiro é importante, não só, por exemplo, na nossa vida pessoal, como também é importante dentro de uma empresa, e numa empresa ele é muito importante, né? Porque baseado nesse controle financeiro é que você vai fazer aí investimentos, é que você sabe quanto dinheiro que você tem, né? O que você tem para pagar, o que você tem para receber. Então, muita da sobrevivência da empresa, e principalmente pequenas e médias empresas, está baseado num bom controle financeiro, num controle financeiro muito apurado, né? Então, todos esses controles que a gente fala aqui, talvez vocês perguntem assim, mas eu posso fazer tudo isso no Excel? Pode. Um controle você pode fazer até num papel de pão, digamos assim, né? Mas veja bem, quanto mais ou quanto melhor você tiver uma ferramenta,
melhor controles você terá, tanto da sua vida pessoal, como, por exemplo, dentro da empresa. Porque quando você faz um controle manual, você pode esquecer alguma coisa. Já num software onde ele é todo integrado, dificilmente vai se perder uma determinada informação, porque cada departamento é responsável por alocar aquela informação, né? Então, se você ficar a cargo de fazer a implantação, de fazer o registro de todas as informações, né? Centralizar em você todas as informações para que você entre com essas informações, pode acontecer de você esquecer uma informação aí no meio do caminho. Tá? Agora, ao passo, se você tiver um software, né? Não precisa ser aquele software 100%. Né? Claro, se você tiver condição, óbvio. Né? Tudo vai depender do que a empresa quer investir e qual a capacidade dela. Né? Mas se você puder sair de um controle manual e utilizar, por exemplo, um controle manual como um controle auxiliar, né? Alguma coisa onde você faça um resumo que vá te auxiliando no dia a dia, é uma outra história. Tá? Agora, realmente usar controles manuais só para empresas pequenas, né? Que tem um fluxo de informações pequenos, tem um fluxo de caixa pequeno, tem poucos fornecedores, tem poucos pagamentos, né? Então fica fácil. Agora, se a coisa é mais complexa, o recomendado é que você tenha um controle financeiro muito mais apurado, né? Esse controle financeiro, ele vai te ajudar aí no registro das entradas, no registro das saídas, né? Nas suas receitas, nas suas despesas, na emissão de relatórios. Tá? E esses relatórios emitidos no dia a dia é que vai auxiliar o gerente financeiro, por exemplo, a fazer os investimentos que necessitam ser feitos, ou o dono da empresa sabe quanto dinheiro ele tem, de que forma ele tem, né? Além disso, tá? Quando você tem aí um software, quando você tem um controle financeiro, não há uma confusão de pagamentos dentro da empresa. Esse é um grande problema de empresas pequenas, né? De empresas patriarcais ou de empresas familiares, por exemplo. Há uma mistura do profissional com o pessoal. Por isso que muitas dessas empresas, às vezes, elas empacam no seu crescimento, né? Justamente porque ela ou é uma empresa familiar ou é uma empresa patriarcal, né? Às vezes é muita gente mandando, né? Então você tem ali marido, mulher, filho, você tem irmão, você tem cunhado, e todo mundo, cada um vem e dá a sua informação ali, né? A sua ordem, digamos assim, né? E o que acontece? Eles não param para sentar, conversar entre eles, né? E cada um vai direcionar, vai cuidar de um determinado pedaço da empresa, né? E é claro que essas pessoas também, elas estão dando a ordem, porque elas estão visando um crescimento, né? Todo mundo se preocupa com isso, quer ver a empresa crescer, quer ver a empresa ser bem-sucedida e tudo mais. Mas acaba gerando confusão. Então, isso é bom separar. Por isso que quando você tem um software, você tem um bom controle financeiro, você consegue separar tudo isso. Por quê? O que acontece? Chega um sócio e fala, paga a escola do meu filho. Chega o outro, paga a minha conta de luz. Chega o outro, paga a minha conta de água. Chega o outro, paga a prestação do meu carro. Quando se começa a fazer muito dessas despesas desordenadamente, o que vai acontecer? Você vai secar o caixa da empresa, você está tirando dinheiro da empresa. Ótimo, também concordo com você, mas a empresa está ali e eu tenho que tirar dinheiro da empresa em vez de colocar dinheiro na empresa. Isso é verdade? Claro, isso é verdade. Você tem que tirar dinheiro da empresa e não ficar injetando dinheiro na empresa, a não ser que você queira fazer um grande investimento. Mas a ideia da empresa que você tem, claro, é sempre você retirar dinheiro da empresa, mas não descapitalizar a empresa, né? Porque se você descapitalizar a empresa não vai ter recursos financeiros suficientes para fazer os seus investimentos, fazer o seu dia a dia. Mas você precisa tirar dinheiro da empresa de uma forma ordenada. Por isso que você precisa criar
contas para cada um dos sócios e determinar um determinado pagamento. Não, determinar um determinado pagamento é óbvio, né? É ótimo isso. Então, você vai ali estipular quanto que o sócio da empresa, o dono da empresa, o diretor empregado, vai efetuar de retirada mensal, né? Não vai retirar 10 mil? Tudo bem. Pediu para pagar a conta de luz? Você paga. Desconta dos 10 mil. Pediu para pagar a conta de água? Você paga. Desconta dos 10 mil. A prestação do carro, a escola do filho, aluguel e etc. e tal, você vai descontando. Até que chega uma determinada hora, olha, fulano, você já consumiu o seu dinheiro, agora eu só posso pagar a partir do mês que vem, né? Ou continua pagando e aquele conta corrente passa a ter um saldo negativo, o que não é aconselhável, mas pode-se aí, eventualmente, fazer uma coisa ou outra. Tá? Por isso que é importante você ter um controle financeiro ali apurado, um controle financeiro bem certinho e tudo mais, né? É claro, você tem N motivos aí para fazer controle financeiro, né? Depende muito da empresa, depende do que você está fazendo, mas é claro que todos nós precisamos fazer um controle financeiro justamente para que a gente possa registrar e deixar registrado, né, por uma eventual cobrança, uma eventual checagem, auditoria, até para que eu saiba, no final de um determinado período, bom, minha empresa está dando lucro, minha empresa está dando prejuízo, eu estou tendo entradas de dinheiro, não estou tendo entradas de dinheiro, o que está acontecendo, por que não está entrando dinheiro e tudo mais, né? Então, por isso que nós devemos fazer aí o controle financeiro, até porque no final eu preciso saber quanto eu tenho de recurso financeiro para que eu possa, caso eu queira, ou caso seja necessário, planejar aí novos investimentos, né? Ou algum gasto que eventualmente acontece no meio do caminho, por exemplo, a pandemia é bem um exemplo de tudo isso, né? Se nós não estivéssemos aí com o controle financeiro, muito provavelmente, na metade do caminho, a gente já estaria sem rumo, sem saber o que fazer, como fazer, de que forma fazer, estaríamos totalmente perdidos nisso tudo, né? E dessa forma não, dessa forma, tendo o controle financeiro, pode até ser que agora, nesse determinado momento, nós podemos aí estar numa situação delicada, mas veja, nos 9 meses que nós estamos, chegar agora, né, o controle financeiro nos ajudou e nos ajudou bastante, né? Então, nós passamos a controlar as nossas despesas, os nossos gastos, né? Evitamos de comprar ou de gastar com coisas desnecessárias, economizamos aí em água, economizamos em luz, até mesmo em comida a gente passou a economizar alguma coisa, né? Enfim, tudo para quê? Para que a gente possa sair desse problema que a gente está passando. Tá? Então, é importantíssimo nós termos aí o controle financeiro, e eu não estou falando, não estou inventando a roda falando isso, não é mesmo? A gente sabe da importância de tudo isso. A mesma coisa é importante você ter o contas a pagar e o contas a receber, né? Ele é importante para a empresa você saber quanto você tem a pagar, quanto você tem a receber, ok? É baseado nisso que você vai fazer o seu fluxo de caixa, né? Imagine uma empresa que não sabe o que tem para pagar, ainda passa, digamos assim, né? Porque é para pagar mesmo. Mas imagine uma empresa que não sabe o que tem para receber, aí a coisa é pior, né? É porque você começa a vender desordenadamente e não sabe quanto você tem para receber. Aquele cliente que atrasa e percebe que você não tem um controle, ele acaba atrasando propositalmente, né? Ele fala, bom, vou ficar quieto aqui, a hora que ele me cobrar eu pago. Eu já trabalhei em empresa dessa forma, que tinha um contas a receber um pouco deficitário, e o que acontecia? Existiam alguns clientes dentro da empresa que sabia que a empresa era um pouco bagunçada no contas a receber e não pagava em dia, esperava a empresa ligar e cobrar.
E quando eu ligava para cobrar, falava, mas eu não recebi boleto, eu não estou sabendo quanto é, eu não sabia que tinha para pagar, então você me manda o boleto, mas você me dá mais um dia, 2 dias, porque agora me pegou de calça curta, etc. Então, nessa brincadeira, às vezes, ia uma semana, 10 dias, às vezes chegava até 15 dias. Então, veja a importância que você tem do contas a pagar e o contas a receber. Vamos lembrar que nós estamos falando aqui de tipos de intervenção, né? Nós não estamos basicamente aqui falando, olha, você precisa ter na sua empresa esses controles. Nós estamos dando uma dica aqui do tipo de intervenção que você pode fazer numa empresa. Então, você vai chegar lá e vai falar assim, olha, nós precisamos ter um contas a pagar e a receber mais eficiente. O cara vai falar, mas por que que eu preciso ter um contas a pagar a receber eficiente? Eu faço aqui no papelzinho, eu tenho aqui o meu rascunho, todo dia eu atualizo, né? E aí você vai ter subsídio suficiente para dizer para a pessoa por que que você precisa fazer aqui, né? Além do que, o tipo de intervenção, por exemplo, a pessoa chegou para você e disse assim, olha, eu gostaria de saber como anda o meu contas a pagar e o meu contas a receber, né? Então você vai fazer todo aquele trabalho de prospecção no setor de contas a pagar a receber, primeiro conhecer as pessoas, depois conhecer as suas rotinas, depois conhecer como é que tudo é feito, de que forma é feito, de onde vêm as informações, para onde vão as informações. Por último, claro, você vai fazer a intervenção, vai detectar ali o que está acontecendo de errado, o que pode ser aprimorado, o que pode ser melhorado, o que pode ser deixado de lado, o que pode ser mantido, né? Porque às vezes nem tudo está errado, ok? E aí você vai fazer o tipo de intervenção, e claro, fazendo o tipo de intervenção, você vai dizer o motivo, por que que aquilo é importante, por que que nós devemos ter esses controles, né? Qual é o resultado que você tem de fazer um controle importante dentro do contas a pagar, dentro do contas a receber, né? E é claro, se você também não tem um controle apurado de contas a pagar, contas a receber, você pode até gerar aí uma inadimplência, uma situação de endividamento dentro da empresa, e nós sabemos que quando temos um endividamento, quando atrasamos alguma coisa dentro da empresa, tudo isso nos acarreta multa e nos acarreta juros, né? Então, isso acaba gerando despesa, e uma despesa a mais na empresa, uma despesa desnecessária na empresa, né? E muitas vezes essas despesas acontecem ou por falta de controle, né? Ou por falta de atenção de quem está fazendo ali o controle também, né? Até mesmo acarretado por falta de ter uma ferramenta boa, uma ferramenta essencial, tá? Para poder fazer aí os seus controles, tá? Volto de novo a frisar para vocês, né? Vamos deixar isso bem claro, que nós temos algumas ferramentas aí, temos o Excel, por exemplo, temos algumas planilhas, né? Que nos auxiliam no nosso dia a dia. Eu mesmo trabalho com Excel, faço bastante coisa, alguns controles aqui com Excel, né? Tanto na minha vida pessoal como na minha vida pessoal, mas são controles que o Excel ele consegue me estruturar, né? Ele consegue informar aquilo que realmente eu necessito, tá? Mas não vou mentir para vocês que de vez em quando acabo esquecendo ou de dar baixa de alguma coisa, por exemplo, né? De dar ok numa determinada rotina, numa determinada tarefa, ou no meu contas a pagar aqui, por exemplo, deixar de incluir uma determinada conta ou baixar uma conta que já estava paga. Alguns meses atrás, por exemplo, eu efetuei o pagamento de uma conta de luz, né? Ainda bem que era uma conta de luz pequena, mas eu efetuei 2 vezes o pagamento, pelo motivo de ter esquecido de dar baixa, e aí veio com o problema de correio, o advento da pandemia, aquela coisa toda, não recebia a conta, aquela confusão toda. E havia me esquecido que já havia pago a conta e acabei pagando a conta 2 vezes. Quando chegou a conta, no outro mês a conta veio zerada, eu falei, opa, tem coisa errada aqui. Por que minha conta veio zerada se eu estou usando energia aqui, né?
Aí fui checar o que tinha acontecido, percebi que eu tinha tido um crédito porque havia pago a conta 2 vezes. Então veja a importância de você ter um controle. Se eu, pobre mortal, pequenininho, com um salarinho pequeno, pouquíssimas contas a serem pagas, tive esse problema, digamos assim, né? Imagine uma empresa grande com vários funcionários, com várias contas a serem pagas, a serem recebidas, né? O que pode acontecer numa empresa dessa? Tá? Então, nós estamos aí, somos humanos, somos passíveis de erros e, claro, tudo isso pode acontecer com cada um de nós. Nós estamos livres de tudo isso, né? Bater nessa mesma tecla, né? Qual é a importância do controle financeiro para a empresa? A gente já falou bastante sobre isso na necessidade, mas se você não tem aí um controle financeiro, você pode até chegar na sua mortalidade da empresa, né? Imagina toda hora você pagando as coisas em duplicidade ou deixando de pagar as coisas, as suas despesas, né? Vai acabar aumentando as suas dívidas, você tem dificuldade para saber quanto dinheiro que você tem, né? Se está faltando recurso financeiro, está faltando por que recurso financeiro? Por que eu não tenho? Eu estou faturando, digamos assim, né? Você vê que você está faturando, emitiu não sei quanto de nota fiscal, está lá a emissão do seu faturamento, e chega no final do mês você não tem recurso financeiro nenhum para pagar suas contas. Ué, mas então o que está acontecendo? Se eu estou faturando, está saindo o produto da minha empresa, eu estou produzindo, né? Às vezes até tem funcionário fazendo hora extra, e não está me sobrando dinheiro no final do mês? Por que está acontecendo tudo isso? Então, um controle financeiro bem estruturado, né, bem realizado, bem controlado, vai te ajudar a chegar justamente onde você está tendo aí o seu problema financeiro, tá? Regime de caixa, regime de competência, já é um velho conhecido de cada um de vocês, tá? E isso tem uma influência muito grande no seu fluxo de caixa. Para quem está acostumado a elaborar fluxo de caixa, precisa prestar muita atenção em regime de caixa e regime de competência. E por que eu preciso prestar atenção? Porque, você pode registrar a sua despesa a partir do momento que ela acontece que você está utilizando recursos financeiros. A outra é um regime de competência que você pode ou não considerar num determinado fluxo de caixa. Depende muito como a pessoa trabalha. Tá? Eu posso trabalhar tanto por regime de caixa, como posso trabalhar como regime de competência, ou posso misturar os dois regimes. Tá? O regime de caixa, como o próprio nome diz, ele está mexendo diretamente com os seus recursos financeiros, ele está mexendo com o caixa. Né? Então, por exemplo, eu vou no posto de gasolina, eu coloco combustível no carro e pago ali à vista. Gastei R$100, paguei R$100. Então, isso é regime de caixa. Eu tive a despesa e já liquidei a despesa naquele momento. Tá? O regime de competência, eu vou no posto de gasolina, eu coloco R$100 de gasolina, mas pago no crédito. Ou seja, essa despesa realmente só vai acontecer, só vai haver o desembolso no próximo mês, quando eu pagar a fatura do cartão de crédito. Essa é a diferença entre regime de caixa e regime de competência. O regime de caixa, o desembolso acontece na hora que você efetua a despesa. O regime de competência, o desembolso vai acontecer depois de um determinado prazo. Tá? Então, tem empresas que só trabalham com regime de caixa, ou seja, efetuou a despesa e houve o desembolso, ele considera aquela despesa ou aquela receita. Aconteceu uma despesa, mas não aconteceu o desembolso, ele deixa para registrar isso só no próximo mês. Tá? E empresas, o que é normalmente usual, ela considera os dois, né? Tanto caixa como competência. Ou seja, por exemplo, eu coloquei a gasolina e não paguei, eu vou registrar a despesa, mas vou criar ali um contas a pagar, né? A entrada, a mesma coisa. Eu efetuei uma venda, mas não recebi, eu considero a venda,
mas também em contrapartida eu vou considerar que eu tenho contas a receber, tá? Então, essa é a importância de regime de caixa e de regime de competência. Isso também é importante a empresa saber, né? Porque às vezes a empresa mistura o regime de caixa com o regime de competência. Então, por exemplo, isso acontece muito nas empresas, tá? A pessoa vai lá, coloca gasolina, traz a notinha e a pessoa já registra essa despesa. Mas essa despesa eventualmente não aconteceu. Só vai acontecer lá na frente, né? Então, às vezes acontece aí a duplicidade de despesa. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu gastei tudo isso, mas eu já gastei tudo isso, né? Não é possível, o que está acontecendo? E aí vai verificar, está registrando despesa 2 vezes. Então, as empresas, é importante as empresas realmente terem consciência do que é o regime de caixa, do que é o regime de competência. Tá? Muita gente só trabalha com regime de competência, né? Então, está acontecendo e ela não está registrando, ela só deixa para registrar quando realmente acontecer o caixa, tá? Quando houver o desembolso, né? Então, muita gente só trabalha no regime de competência, ok? Depois nós temos aí o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, nós já falamos aqui anteriormente, ele é importantíssimo porque é ali onde ele vai te dar o resultado das suas entradas e das suas saídas, né? Então, você começa lá com as suas entradas, né? Aí você tem lá entradas à vista, entrada daqui 30, 60, por exemplo, 90 dias. Depois você tem lá todas as suas despesas, e a mesma coisa, né? Despesas à vista, 30, 60, 90 dias. E no final você tem lá o seu resultado do que você vai ter realmente naquele dia, né? Quando a gente fala entradas à vista, 30, 60 e 90 dias, não é que eu registro, por exemplo, no mês de novembro, eu registro todas essas entradas. Não. Você tem lá entradas à vista, então o mês de novembro, entradas à vista. Depois você tem entrada a 30 dias. Então, se nós estamos em novembro, não vai ser computado na coluna de novembro, ele vai ser computado na coluna de dezembro. Depois na coluna de janeiro, fevereiro e março, né? Então, você tem um panorama, você visualiza ali, né? Você tem uma fotografia do que vai entrar em novembro, do que vai entrar em dezembro, do que vai entrar em janeiro. Então, dessa forma, você tem uma perspectiva de um determinado período aí de alguns meses, né? Do que está entrando. E é claro que todo dia esse fluxo de caixa ele vai sendo remodelado. Você tem inclusão de novas informações, a exclusão de outras informações. E o fluxo de caixa ele é um relatório importantíssimo, além de outros relatórios. Ele é um relatório importantíssimo dentro da empresa, porque é através desse relatório que lá no finalzinho você tem lá saldo do dia, e é claro, esse saldo precisa estar sempre positivo. Se estiver negativo é porque alguma coisa está acontecendo, tá? Acende o sinal de alerta, né? Não necessariamente a empresa está com déficit, né? Gastando mais do que está recebendo, mas é porque ela está computando algumas coisas ali que pode não acontecer naquele dia, mas se acontecer, o saldo será aquele. Então, isso nos assinala aí, né? Nos dá uma luz de alerta. Olha, se acontecer tudo isso, você vai ficar assim. Então, você já começa a se precaver, né? Já vê onde você vai arrumar dinheiro, de onde vai vir dinheiro, para que aquele saldo não aconteça tudo aquilo, né? Então, muitas vezes é através desse relatório que é onde as empresas vão ali trabalhar o seu dia a dia, fazer os seus investimentos, ver o que precisa ser feito, onde será aplicado o dinheiro, né? Baseado nesse relatório. Por isso que esse relatório ele precisa ser o mais fidedigno possível, né? Precisa ser ali feito com muita responsabilidade, muito envolvimento, muito comprometimento, para que nós não tenhamos aí a falta ou o excesso de informações, tá? Então, nós não podemos deixar de ter o fluxo de caixa. Tem muita empresa por aí que não trabalha com fluxo de caixa, né?
Empresas pequenas, por exemplo, onde é um dono só, dois donos, né? Todo mundo tem tudo na cabeça e guarda todos aqueles números na cabeça, né? É complicado tudo isso, porque fica restrito a uma única pessoa. Se aquela pessoa faltar ou se aquela pessoa não tiver, o restante da empresa, às vezes, fica ali meio que perdido para fazer esse tipo de coisa, tá? O controle de planilha de fluxo de caixa, a exemplo de todos os outros controles, claro, você precisa ter uma planilha, né? E ali você vai registrar as suas entradas, as suas saídas, numa perspectiva aí de futuro, né? Até para que você possa planejar outras ações e tudo mais, né? Já falamos aí da importância do fluxo de caixa, e é claro que, aliado a tudo isso, como a gente já comentou lá atrás, é importante você ter um software, né? Um CRM eficiente, um ERP eficiente, para que você possa efetuar todos esses controles. Além de você ter uma realidade muito mais concreta, né? Os seus relatórios sairão de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente. Basta você apertar um botão, você tem um relatório. Quando você faz isso paralelo, isso demora um pouquinho mais, porque além de você estar entrando manualmente com os dados, você muitas vezes ali, antes de emitir você faz uma conferência, né? Você dá uma checada se aqueles números são verdadeiros, se está faltando algum número, né? Se todos os números estão ali e tudo mais. Então, tudo isso é muito importante, tá? Indo para o departamento de vendas, nós estamos lembrando aqui que todo tipo de intervenção, você pode fazer intervenção na empresa toda, tudo de uma vez, ou fragmentado, depende muito do que, para que você está sendo contratado, né? De repente, a empresa disse assim, não, eu quero que você passe um pente fino aí em todos os departamentos da empresa. Pô, legal, né? É bom, né? Você passa a conhecer a empresa toda, vai entender a empresa toda, as suas rotinas, né? As tarefas dos funcionários, conhecer os funcionários, quanto tempo estão ali, o que estão fazendo, etc e tal. Ou, de repente, o dono da empresa, o gerente, o diretor, te contratou e falou, olha, eu quero que você me faça aí uma intervenção em vendas, né? Eu estou tendo problemas no meu departamento de vendas, o meu faturamento está caindo, por exemplo, eu quero saber o que é que está acontecendo, por que meu faturamento está caindo. E você vai fazer uma intervenção ali em vendas. Então, você vai analisar vendas, conversar, tarefa, toda aquela rotina que a gente já passou, para chegar num resultado, para depois você dizer, olha, a intervenção que você precisa fazer nesse departamento é esta. Muitas vezes, quando as empresas falam que estão com problemas no departamento de vendas porque as vendas estão caindo, necessariamente o problema pode não estar ligado ao departamento de vendas. Tá? Por isso que você precisa fazer a checagem ali, a consultoria com muita calma, né? Com muita tranquilidade, realmente saber o que está acontecendo, de onde vem a informação, para onde vai a informação. Tá? Porque pode estar acontecendo que o seu faturamento esteja caindo porque o departamento de qualidade está tendo problemas na qualidade, por exemplo, né? Estão deixando passar alguma coisa, não estão vendo alguma coisa. Pode ser que o teu problema está no teu transporte, está atrasando demais o transporte, né? O motorista sai de manhã ele tinha que sair, por exemplo, com 20 entregas, ele está saindo com 50 entregas. Então, está atrasando a entrega de cliente está ficando chateado e está começando a comprar do seu concorrente, ok? Por que está saindo atrasado a venda, por exemplo, né? Por que o caminhão está saindo atrasado da empresa para efetuar as entregas? Porque quem está emitindo as notas fiscais está demorando demais. Por quê? Emite uma nota agora, vai tomar cafezinho, fica no celular, fica batendo papo, etc e tal. Então, veja que quando você vai fazer uma consultoria dentro da empresa, uma das coisas que antecipadamente você pode até eventualmente conversar com o dono da empresa, você já pode dizer assim, olha,
Você está me dizendo que o problema está num departamento tal, você tem certeza disso? Não, eu imagino, eu acho que é aquela coisa toda, né? Você já pode dizer para ele, olha, vamos analisar o departamento, mas pode acontecer que o problema não esteja nesse departamento. Ele está sendo reflexo de uma dor, né? Sabe muitas vezes que você fala assim, tô com dor nas costas, né? Eu tô com dor nos rins, meu rim tá doendo, eu fico muito tempo sentado, tô com dor nos rins, não sei o que, não sei o que lá. Você vai no médico e percebe que não é rim, é coluna, né? Muitas vezes estou com dor no joelho, você vai ver, não é dor no joelho, é dor na coluna. Então, uma dor reflete em outro lugar, e você vai analisar aquele lugar e percebe que aquela dor não é daquele lugar, é de outro lugar. Então, é importantíssimo nós vermos tudo isso. Tá? Mas falando especificamente de vendas, né, você tem uma série de problemas em vendas que você pode dizer, nós estamos com problema de atendimento, né? Nós estamos com poucas linhas telefônicas, os funcionários ficam muito tempo no celular, o funcionário fica muito tempo pendurado no telefone em ligações pessoais, os funcionários são funcionários que precisam ser, estão mal treinados, não foram treinados, não são funcionários especializados, são funcionários estão desmotivados. Então, você tem aí N motivos para um eventual problema que esteja acontecendo no seu departamento de vendas, né? Para que você possa fazer uma determinada intervenção. Pode ser que o funcionário não conheça o produto que ele esteja vendendo, né? Ele só tem uma noção ali, né, pequena do produto que ele esteja vendendo, ele não tem uma noção realmente aprofundada do produto, ou ele não está dando muita atenção ao cliente, né? Ele atende mal o cliente fica fazendo muita pergunta e ele não tem paciência de ficar respondendo as perguntas. Enfim, nós temos aí N problemas aí para intervir no departamento de vendas, né? E assim como os outros departamentos, você ter um departamento de vendas eficiente, você ter ali a atenção aos seus clientes, né? Saber quem são seus clientes, como é que estão esses clientes, como é que estão o atendimento desses clientes, tudo isso é muito importante para que você tenha aí uma gestão eficiente no seu departamento de vendas, né? Depois nós temos aí também a folha de pagamento. Folha de pagamento a gente sabe que nós temos e poderemos ter vários problemas na folha de pagamento. Né? Desde a elaboração da folha de pagamento, né? Dos dados, das informações que compõem a folha de pagamento, até o eventual pagamento para o determinado funcionário. Né? Então, é um setor também que, assim como os outros, merece muita atenção para o que esteja sendo feito dentro desse setor, da folha de pagamento, de recursos humanos e tudo mais, né? É sempre bom nesse departamento, né, você ter pessoas que cuidam de receitas, das entradas, digamos assim, do que há, o pessoal que controla o que vai ser pago, né? Salário, hora extra, prêmios, benefícios e tudo mais, né? Daqueles que efetuam o desconto da folha de pagamento. Tá? A exemplo do contas a pagar e do contas a receber, não é recomendável, e isso, claro, é uma decisão da empresa, de empresa para empresa, de pessoa para pessoa. Tá? Nós estamos falando aqui o que a experiência diz, o que a teoria diz, tá bem? Não é recomendável que a mesma pessoa, por exemplo, que recebe, efetua o pagamento, ou aquela que efetua o pagamento, ela controla as entradas. Então, sempre é bom você ter pessoas diferentes fazendo tudo isso, né? Um que controla entradas e outro que controla saída, tá? Porque a mesma pessoa controlando entrada e saída, você pode ter problemas. Eu, por exemplo, fiz consultoria numa determinada empresa,
onde só tinha um funcionário cuidando da folha de pagamento. E olha que a folha de pagamento ali era meia pesadinha, né? Tinha bastante funcionário, né? Mas o que acontecia? Era uma empresa que tinha pouquíssimos controles, tá? Basicamente, os sócios ali é que efetuavam todos esses controles, tá? E eram controles muito deficitários, e acabou dando ali numa série de desvios dentro da empresa, né? E desvio realmente não foi coisa pouca, não, foi muita coisa mesmo, né? Aconteceu muito desvio ali, tá? E a pessoa que cuidava do departamento pessoal, o que ele fazia? Ele, por exemplo, ele pedia um empréstimo adicional na empresa, né? Precisava lá de um dinheirinho e tal, por exemplo, R$ 1.000, vai. E falava, vou descontar aí em 10 parcelas de R$ 100. Tá bom, desconta aí 10 parcelas de R$ 100. Só que o que acontecia? Como não tinham controles, ninguém ficava ali vendo, mas você descontou isso, descontou aquilo, fez isso, fez aquilo, etc e tal. O que ele fazia? Ele não descontava as parcelas do empréstimo dele. Ele descontou uma, depois passou 2 meses, descontou outra, depois passou uma hora e ele passou a não descontar mais. E por que ele fez isso? Porque ele percebeu que ninguém controlava nada, né? Ninguém ficava em cima ali olhando o que não estava acontecendo, né? Então, começou a ter desfalque dentro da empresa, né? Há alguns benefícios que a empresa pagava, mas que descontava uma parcela do funcionário, desse funcionário nunca descontava nada, justamente por causa disso, né? Ele ia passando mês a mês, ia passando e, para que eu vou descontar? Não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui preocupado com o que eu estou fazendo, né? Não tem ninguém controlando absolutamente nada, eu não vou descontar, né? E acabou gerando desfalque dentro da empresa. Horas extras pagas a mais, descontos a menos, enfim, acabava tendo ali algum tipo de problema dentro da empresa. Além do que, se você não tiver um controle eficiente de folha de pagamento, você vai ter problemas aí com a fiscalização. A fiscalização vai chegar, né? A fiscalização vai efetuar ali, vai pedir para você entregar livros, entregar relatórios, uma série de coisas. E você não tem nenhum desses dados a serem entregues. Então, você vai acabar tendo problemas ali com a sua fiscalização, por isso que é importante ali você ter o cálculo de tudo isso, tá? Depois nós temos outros tipos de intervenção, né? Nós temos aí o controle de produção, nós temos orçamento empresarial, nós temos cadastro de clientes, nós temos produtos, nós temos aí ponto de equilíbrio. Enfim, você tem vários setores, várias oportunidades de você fazer uma intervenção aí dentro da empresa, tá? Basta saber para que a empresa está te contratando, qual é o motivo que ela está te contratando, tá? Você saber também o que você vai fazer, né? De que forma que você vai fazer, né? Para que depois você faça aí as suas intervenções. Veja que ao longo de todo o curso nós viemos falando de como efetuar o diagnóstico, qual é o começo do diagnóstico, de que forma a gente faz o diagnóstico, como a gente faz, né? Depois utilizar várias ferramentas ali para que a gente possa chegar no diagnóstico, de que forma a gente chega no diagnóstico, e agora a gente está chegando aqui na intervenção, né? Na proposta aqui de intervenção, ou seja, você vai começar a sugerir o que precisa ser feito dentro da empresa. Então, a gente aprendeu todos os passos aí de efetuar aí um diagnóstico e uma intervenção dentro da empresa, tá?